Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominar as emoções, a ter blindagem emocional e com isso recuperar a coragem de agir. Se isso te interessa, fique aqui nos próximos minutos, porque falaremos sobre a coragem para mudar de carreira, para ser feliz profissionalmente. Ô gata, isso é uma utopia, isso não existe, ser feliz no trabalho. Sim, existe e é necessário. É necessário que você seja feliz na sua profissão, na sua carreira, no seu trabalho, no seu dia a dia. É essencial para a sua saúde física, emocional, e é muito importante para sua relação com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seus familiares. É muito importante você ter realização profissional. E é sobre isso, sobre esse medo que as pessoas têm de arriscar, que nós vamos falar. Eu vou mostrar para você como dominar esse medo de arriscar, para que você faça, por exemplo, uma transição de carreira segura, uma transição de carreira que te traga não apenas felicidade, mas realização profissional, realização financeira, e você vai entender tudo isso a partir de agora em mais uma live da blindagem emocional. Vai dizendo de onde você está falando, se você puder, curte aqui a live e também compartilha com aquelas pessoas que precisam, pessoas que são importantes para você. Tem um aviãozinho em algum lugar aí, clica e aí você manda para essas pessoas. Deixa eu dar um bom dia para a Priscila que está aqui comigo, a Samantha, que eu tive o prazer de conversar ontem. Oi, Samantha, seja muito bem-vinda. A gente vai falar hoje aqui sobre esse medo de arriscar, sobre fazer uma transição de carreira, a coragem para você mudar de carreira e sim, ser feliz profissionalmente, porque é possível, gata, não é possível. Eu entendi que trabalho é sofrimento. Talvez você tenha vivido dessa maneira até aqui, com o teu trabalho, sem realização, e isso, claro, te trouxe marcas, mas isso não significa que será para sempre assim. Tudo bem? Rosana, seja muito bem-vinda. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender como fazer uma mudança de carreira, como você criar coragem, construir coragem para fazer isso. Muita gente diz, né? Fala o seguinte: olha, eu não mudo de carreira, eu não mudo de profissão porque eu não tenho coragem, né? Eu tenho aqui estabilidade, eu tenho certo, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, e isso faz com que as pessoas permaneçam infelizes por muito tempo. Bom dia, Cris, seja muito bem-vinda. E eu quero que você entenda que uma vida sem alegria é uma vida muito difícil, porque a alegria é o combustível da vida. Escreve aqui, a alegria é o combustível da vida. Nós precisamos desse combustível para tudo que nós fazemos. Então, para você estar, por exemplo, lidando com os teus filhos, você precisa ter esse combustível emocional. E na fase adulta, o trabalho representa muito para nós. Representa a maior parte, muitas vezes, do tempo em que passamos. Durante 24 horas, talvez você passe ali 8, 12 horas num trabalho. E se, imagina você gastar, né, investir metade do seu tempo num dia em um trabalho que não te traz felicidade, que não te traz alegria, que só te traz problemas, só te traz infelicidade, tristeza, só te traz humilhação, desvalorização. Obviamente que todo mundo precisa ganhar dinheiro. Todo mundo precisa sobreviver. E eu sei que talvez você hoje esteja em um trabalho, numa carreira que te dá esse salário, que te dá essa certa estabilidade, e claro que você não pode jogar tudo isso pro alto do dia para noite. Faz sentido? E eu nem te incentivo a fazer isso. Não te incentivo a fazer isso. Porque se você faz isso de uma hora para outra, você vai correr riscos maiores, principalmente de se arrepender e de se afundar ainda mais, né, numa vida mais sofrida e muito mais difícil. Eloíde, seja muito bem-vinda. Por isso que a gente precisa entender que coragem é uma construção, como eu sempre falo aqui. Coragem é uma construção. Escreva aqui, coragem é uma construção. Todos os dias você pode construir essa coragem para tomar essa decisão de fazer uma mudança de carreira. Eu sei também
que fazer essa mudança de carreira envolve várias peças do seu quebra-cabeça de vida. Envolve os teus filhos, envolve às vezes os seus pais, envolve o seu parceiro, sua parceira, envolve não saber para onde ir, o que fazer. O que você precisa primeiro de tudo, presta muita atenção, primeira coisa de tudo é compreender se aonde você está hoje te traz alegria ou não. Se hoje te traz alegria ou não. Ah, o Gata me traz dinheiro. Não. A pergunta não é essa. A pergunta é, te traz alegria ou não? Ah, o Gato o tempo todo não me traz alegria, mas me traz um pouco de alegria. Ok. E aí a gente volta para conta emocional. Escreve aqui, conta emocional. Oi, Cris, bom dia. Seja muito bem-vinda. Conta emocional. A conta emocional é como a sua conta bancária. Na conta bancária, a moeda é o dinheiro. Na conta emocional, a moeda é a alegria. Então vamos pensar nesse trabalho apenas. Quando você acorda animada para esse trabalho? Quando você chega nesse trabalho, você se realiza. Quando você está nesse trabalho durante todo o dia, você tem satisfação naquilo que você faz? Ah, Gata, mas tem muitos problemas. Sim, qualquer trabalho tem problema, né? Qualquer profissão tem problema. Mas, no final do dia, por exemplo, qual é o saldo da sua conta emocional? É mais alegria ou menos alegria? Qual é o saldo? Ele é positivo? Ao longo de uma semana de trabalho, esse saldo é positivo ou ele é negativo? Esse é o primeiro passo para você começar a identificar. Caso essa conta emocional esteja negativa, você precisa repensar onde você está. Você precisa repensar o que você está fazendo. E por que eu te digo isso? Porque foi o que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Para quem não sabe, a minha carreira ela começou totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu venho da comunicação, do jornalismo, fui jornalista por cerca de 20 anos, repórter, editor, estagiário, dono de veículo, dono de empresa. Fui muito feliz como jornalista, muito feliz. Mas o jornalismo me esgotou. Eu me esgotei com o jornalismo, eu acho que eu cresci muito rápido na profissão, eu ocupei todas as posições que eu poderia ocupar dentro daquela carreira em pouco tempo, pelo meu esforço, pelas oportunidades que eu tive, claro, pelo meu talento também, mas eu me esgotei. E chegou um ponto onde eu não tinha mais alegria de fazer aquilo. Essa conta emocional, ela estava negativa. Chegava o final de uma semana e eu percebia que a minha conta emocional estava negativa. E quando a nossa mente entende que você está com essa conta emocional negativa, ela se preocupa, porque para essa mente tudo se trata de sobrevivência. Escreve aqui, sobrevivência. E para ela é muito importante te tirar da dor e te jogar para um alívio imediato, para um prazer imediato. E no meu caso era o álcool. Então, praticamente todos os dias eu bebia. Porque eu terminava o dia muito exausto, muito cansado. E não porque eu trabalhei muito, porque eu produzi muito, mas porque era um sacrifício. Já era um sacrifício para mim estar fazendo o que eu fazia. Por isso que eu bebia demais, porque era um recurso que minha mente me jogava automaticamente para aliviar a dor. Aliás, abre um parênteses aqui, toda compulsão é um alívio. Ela traz alívio primeiro, ela não traz prazer, seja drogas, bebida, comida, ela traz alívio. Aí você alivia a dor, aí sim você até pode sentir prazer. Tudo bem até aqui? Dá um coraçãozinho só para eu saber se isso faz sentido para você. A gente precisa olhar primeiro para essa conta emocional. Se essa conta emocional está negativa, você talvez precise repensar o que você está fazendo. E aí eu sei que aí, a partir daí muitos medos surgem. Tudo bem? Toda compulsão também é dor. Toda compulsão tem sim um fundo de dor, Cris. Mas toda compulsão ela traz primeiro, quando você, digamos, cria o hábito de executar, né, essa compulsão, por exemplo, como a bebida ou a comida, ela traz primeiro o alívio. A dor é a causa, né? Então existe uma dor ali que está impulsionando você para aquele hábito muitas vezes nocivo. Ficou claro, Cris?
Eu sei que muitos medos a partir daí surgem. Por quê? Porque existe o medo de arriscar e não dar certo, o medo de não saber o que fazer, o medo de será que eu vou ter que começar tudo de novo e você talvez não esteja disposta a isso. E principalmente o medo de você sair de uma, escreve aqui, estabilidade. Estabilidade. Por pior que seja a sua situação hoje, existe uma situação estável. Existe uma situação estável. Não, gata, minha vida está um inferno. Existe uma estabilidade. Por quê? Porque você está preparada nesse momento para viver a vida que você tem. Você não precisa aprender absolutamente nada para viver a vida que você tem hoje com os resultados que você tem hoje. Faz sentido? Você não precisa fazer nada de diferente. É só você manter o navio estável. Você mantém o navio estável. E você vai chegar no mesmo destino. E isso é um conforto, zona de conforto. A estabilidade. Só que a gente aprendeu, a gente foi adestrado a entender que a gente precisa buscar estabilidade. E que estabilidade é tudo. Então, assim, por isso que tantas pessoas estão infelizes em empregos, por exemplo, públicos. Elas foram buscar, na verdade, estabilidade. São poucas as pessoas, e olha que eu já fiz mentoria com muitas pessoas em relação à transição de carreira e pessoas que estavam em empregos públicos, porque elas buscaram o quê? Estabilidade. Tem alguma coisa de errado com isso, gata? Não, não tem nada de errado. Só que nem sempre a estabilidade vai te trazer felicidade. E estabilidade é escreve aqui, uma ilusão. Não existe estabilidade na vida. Essa falsa ilusão de que você está segura, por exemplo, num emprego público, num concurso, você prestou um concurso e você agora está, você está segura, isso é uma mentira, é uma ilusão. Por quê? Porque a maioria das coisas nós não controlamos. Você não controla, por exemplo, a economia, a política, e eu nem quero entrar nesses assuntos a fundo aqui, mas você não controla nada disso, você não controla quem está no governo, quem não está no governo, você não controla. Isso não existe. Porque numa canetada, tudo pode mudar. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, se eu fico buscando o tempo todo estabilidade, eu estou perdendo felicidade. Estabilidade me tira a felicidade. Porque talvez eu entre numa casinha, numa caixinha, que eu acho naquele momento segura para mim, e talvez lá aos 18 anos, quando você, prestou um concurso público, maravilha, fazia sentido. Você estava começando a vida, era um salário atraente, o trabalho não parecia difícil, e aí beleza, você entra de cabeça naquilo. Só que com o passar do tempo, aquilo não vai te trazendo alegria. Existe uma repetição de afazeres, e aquele tédio, escreve essa palavra, aquele tédio vai te adoecendo. Vai te adoecendo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Oi, Fê, seja muito bem-vinda. Que legal, direto de Natal. Creio que você esteja em Natal, né, Fê? Seja muito bem-vinda. A Cris não achava tão ruim, era bom, porque procurava fazer o meu melhor com alegria, ajudar as pessoas. Perfeito. Você fazia isso, né? Você buscava fazer isso. Mas a maioria das pessoas não. Por isso que a gente tem muitas vezes, e aqui vai uma crítica, né, ao sistema público, um serviço muitas vezes mal prestado. Porque as pessoas não têm alegria naquilo que elas fazem. Elas fazem de qualquer jeito, porque elas estão buscando, claro, um salário. Elas estão buscando pagar as contas delas. Mas quem sofre com isso é aquela pessoa que vai precisar daquele serviço público. A gente tem um problema, por exemplo, hoje. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. A gente tem um problema hoje estrutural no nosso país, e eu vou dizer até no mundo, em relação, por exemplo, à educação, porque tem muita gente que está como professor, professora, mas não por paixão,
Mas não por paixão, não por alegria, não por prazer. Está lá para cumprir uma tabela, para cumprir ponto, para ter um salário no final do mês. Isso não é indigno, entende? Mas isso contamina todo um sistema. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, claro que esses medos vão surgir. Só que você primeiro precisa entender que a estabilidade não existe. A estabilidade não existe. Eu descobri isso em 2001. Eu, jornalista, eu trabalhava aqui em São Paulo, eu tinha um cargo alto na época no portal IG, como editor de esportes, e eu recebi um convite para liderar um projeto na Globo, lá no Rio de Janeiro. E foi uma proposta tentadora, aceitei de bate-pronto e fui com carta branca para contratar quem eu quisesse. Mudei para o Rio super empolgado, super feliz. Tava tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. 2001. Aí teve um pequeno evento no mundo. Em 11 de setembro, você lembra disso? 11 de setembro. O que você estava fazendo no 11 de setembro de 2001? Você provavelmente lembra. O ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York. Um colapso mundial, a economia trava. E 2 semanas depois, o projeto que eu fui para liderar simplesmente acabou. Simplesmente acabou. Por quê? Porque aquele ataque terrorista gerou uma instabilidade econômica mundial. E aí, uma empresa do tamanho da Globo entendeu que precisava, se reajustar naquele momento e vamos cortar, custos, vamos cortar um projeto, vamos cortar um projeto mais novo, que era o que eu estava liderando. E assim, do dia para a noite, pum, acabou tudo. Ali eu descobri que estabilidade não existe. Não existe. E a gente precisa aceitar isso. Não existe estabilidade e não é apenas profissionalmente, não. Nas relações, às vezes a gente fica buscando estabilidade nas relações e ela também não existe. A gente precisa entender que a nossa natureza é de realização. Então, a carreira que você tem hoje, o trabalho que você tem hoje, ela precisa te trazer, escreve aqui, realização. Ela precisa te trazer prazer, ela precisa te trazer alegria, é o combustível da vida. E a coragem é uma construção para isso. Gato, eu só vou mudar de carreira, só vou fazer transição de carreira quando eu tiver coragem. Não. É o contrário. Você constrói coragem para mudar de carreira. Você constrói. Você não espera. Porque se você ficar esperando essa coragem brotar, você está esperando, na verdade, a coragem heróica. Que eu falo aqui todos os dias. O que é a coragem heróica? A coragem heróica, muitas vezes, ela é inconsequente. É uma coragem que vem de um arroubo, vem de uma explosão, só que sem preparação. Coragem, a coragem que vai mudar a sua vida, que vai fazer com que você faça essa transição, ela vem da ação com preparação. Ela vem da preparação. Coragem é uma preparação. E a principal que você precisa é dominar as emoções. Isso é agir por impulso. A coragem heróica é isso, é agir por impulso. Oi Maria, seja bem-vinda. É você agir por impulso. Eu não aguento mais esse trabalho, então eu peço demissão. A não ser que você realmente estivesse numa situação muito crítica, isso não é recomendado. Porque se você pede demissão agindo por impulso, por exemplo, você talvez vá se meter em problemas financeiros. E aí quando você se mete em problemas financeiros, você talvez vai ter que se sujeitar daqui a pouco a empregos que você não gostaria de ter para sobreviver. Então entenda que a preparação é essencial. E a primeira preparação é dominar as emoções, é ter blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. É você ter blindagem emocional para conter o impulso de jogar tudo para o alto ou conter as emoções para você resistir
durante um período. Foi o que eu fiz. Em 2014, eu estava em depressão, estava com tumor no pescoço, bebia todo dia, eu estava totalmente infeliz, eu estava totalmente entregue. E aí quando eu faço a minha cirurgia do tumor, eu faço uma promessa para mim mesmo, que é, se eu saísse daquela situação, seria feliz. É o que eu passo a buscar a partir de então, com autoconhecimento, com terapia, com hipnoterapia, com treinamentos, cursos. E eu não sabia o que eu queria fazer. Isso é muito importante, porque eu fui muito bem sucedido como jornalista, tinha uma empresa altamente lucrativa, não tinha motivo nenhum, teoricamente, para largar aquilo, mas aquilo estava me adoecendo. A falta de decisão me adoeceu. A falta de tomar uma ação me adoeceu. E é o que talvez esteja acontecendo com você. Você talvez esteja hoje adoecida emocionalmente e até fisicamente porque você não está decidindo, você não está se escolhendo. Você está sendo deixada de lado. Você está esperando que algo aconteça de diferente e que aí sim você tem um caminho. Você precisa construir esse caminho. Você precisa construir esse caminho. E por isso que ter a blindagem emocional é essencial. Por isso que ter o domínio das suas emoções é fundamental para que você faça as escolhas conscientes, racionais e não emocionais. E aí, no meio desse caminho que eu fui entendendo o que eu queria fazer, eu fui entendendo aquilo que traria alegria para mim. E eu não simplesmente queimei a ponte, como muita gente fala na internet. Queime a ponte. Deixa de ser CLT do dia para a noite. Não, não é assim. É preciso cuidado, é preciso preparação. Porque aí você tem um tempo, sim, de um processo de transição. Eu demorei 2 anos e meio, quase 3, para fazer essa transição. Para sair do dono de empresa de comunicação para mentor de coragem e hipnoterapeuta. E foi uma mudança gradual. Então, por exemplo, durante a semana eu estava na minha empresa, final de semana eu ia fazer um treinamento, eu atendia, comecei a fazer processos de mentoria. Isso foi me dando segurança para fazer a transição, até um ponto que financeiramente eu entendi, opa, agora eu posso ir. Agora eu posso dar o próximo passo. Por isso que preparação é fundamental. Só que se eu não tivesse o domínio das minhas emoções, eu teria desistido. Sabe por quê? Porque muita gente, e muita gente próxima, muita gente da família, disse que eu estava louco. Que era uma insanidade o que eu estava fazendo. Como assim largar o certo pelo duvidoso? Como largar uma carreira bem-sucedida? A falta de decisão me adoeceu, mas foi a decisão que me curou. A decisão de ser feliz. A decisão que eu tomei quando eu estava deitado numa maca, esperando a cirurgia do meu tumor no pescoço. Naquele momento que eu decidi que se eu saísse daquela situação eu seria feliz, aquela decisão mudou a minha vida. Porque aí eu fui construir coragem. E a cada dia eu fui construindo mais coragem. Fui me preparando. Por isso que eu digo, coragem, escreve aqui. Coragem é felicidade. Coragem é felicidade. É quando você age preparado, que você encontra momentos felizes. E hoje eu posso dizer para você, o que eu faço todos os dias me dá muito prazer. Eu recuperei a alegria de viver. A alegria, e não é apenas realização financeira, isso é uma consequência natural, porque quando você está feliz, você faz com mais intensidade, você faz às vezes por mais tempo e você não sente porque você está alegre, você está feliz fazendo aquilo, e aí o resultado é exponencial, e é claro que você vai conquistar mais coisas, você vai conquistar mais prosperidade, quando você está vivendo a alegria naquilo que você faz.
Então coragem sim é felicidade. E talvez hoje o que está te faltando é dominar esses medos, porque o medo é uma emoção. Quando você aprende a dominar as suas emoções, quando você aprende a ter blindagem emocional, você resiste, por exemplo, às críticas que eu recebi. E foram muitas. Eu me desconectei de muitas pessoas. Quando as pessoas souberam que eu tinha feito formação em hipnose, agora ele surtou, tá usando drogas, tá usando isso, tá... E se eu não tivesse blindagem emocional, talvez eu tivesse desistido. Porque algumas pessoas falaram para mim, desiste disso. Você tem 2 filhas pequenas, você tem uma esposa. Você está sendo irresponsável. Não faça isso. E hoje, eu tenho um resultado financeiro muito maior do que eu tinha quando eu tinha uma empresa. Eu tive uma empresa, né, minha empresa de comunicação chegou a ter 100 funcionários. Eu tinha escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, uma equipe gigantesca, a gente lidava com clientes grandiosos, empresas multinacionais. Só que eu não tinha mais alegria. Eu tinha resultado financeiro, tinha reconhecimento do mercado, mas eu não tinha mais a alegria que eu tenho hoje, de acordar, por exemplo, todo dia às 5 horas da manhã, e não acordar como eu acordava antes, querendo ficar mais na cama, enrolava. Eu acordo disposto para, por exemplo, acordar as minhas filhas para a escola, preparar o lanche delas, levá-las para a escola, depois ir treinar. Aí venho aqui, faço a live para você, e aí começa o meu dia, e o meu dia é intenso. O meu dia é cheio de mentorias, terapias, conversas. Meu dia hoje vai acabar por volta de 10 horas, mas eu tô alegre. Eu tô feliz e não é, volto a dizer, não é pelo resultado financeiro. É pelo prazer de estar aqui, por exemplo, falando disso. Falar sobre isso, ajudar você a criar consciência que você também pode construir coragem e ser feliz. Então não desista, não se conforme com a vida que você está levando hoje. Não ache que essa profissão, essa carreira que você tem é o que sobrou para você, que é o seu destino. Não. Não importa a idade, não importa a situação que você esteja vivendo hoje. É possível. É possível. Todos os dias você se reconstruir e construir essa coragem. Coragem é ação com preparação. Todo dia é possível você viver que coragem é felicidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Coloca aqui sua pergunta também. Ó, tem vários comentários. Que legal. Ação com preparação. A Maria. Eu decidi pedir a separação de um casamento de 35 anos porque estava me adoecendo, mas estava bem financeiramente. Mesmo assim decidi. Agora estou sozinho e bem. Parabéns, Maria. Que legal ler isso. Veja, olha só, eu tenho certeza que a Maria, assim como muitas pessoas que tomam uma decisão de impacto, essa é uma decisão de impacto, ainda mais porque tinha uma estabilidade aqui, né, pelo que eu entendi, ela estava bem financeiramente num casamento, mas infeliz, adoecendo. Uma das coisas que a gente acha é que não vai dar certo, que aquela decisão vai ser mal sucedida, que a gente vai se arrepender. É como se tivesse um muro na nossa frente. Você não consegue enxergar do outro lado, você só vê o muro. E nesse muro está ali frustração, arrependimento, deu errado, tudo de negativo. Só que quando você decide, mesmo assim, pular esse muro, você percebe que do outro lado tem uma paisagem linda. Tem coisas diferentes que você vai viver. Muitas vezes você tem que estar disposta, eu não sei se é o caso da Maria aqui, mas é importante que você entenda isso. Porque às vezes as pessoas não mudam, sabe por quê? Porque elas não querem perder o conforto que elas têm.
Elas não querem perder o pouco de conforto que elas têm. E você tem que estar disposta, muitas vezes, a abrir mão disso. Você tem que, por um tempo, desestabilizar um pouco a sua vida para que você viva esse outro lado do muro. Entende? Faz sentido isso para você? Você precisa estar disposta a abrir mão do conforto que hoje você tem. Talvez caia um pouco do seu padrão de vida. Talvez você vai ter que se desconectar de algumas pessoas. Por isso que ter blindagem emocional é essencial no processo. Porque se você não tem o domínio das suas emoções, você volta atrás. Tudo bem? Faz sentido? Isso, coragem, felicidade, excelente. Cada vez mais, diz a Cris, fica natural. A Maria, eu também me afastei de muita gente, muitas críticas. Heloíde, mas eles estavam falando sobre algo que eles não tinham coragem de fazer. Peraí, Heloíde, acho que eu não peguei o teu comentário completo aqui. Não sei. Desculpa, Heloíde, não entendi aqui, mas beleza. A Cris, tem que querer de verdade, lá dentro, que só você sente. Isso é tão bonito. Sim. A gente muda pela dor. Infelizmente, a grande mudança de vida vem pela dor. Então, por isso que o primeiro passo é você criar consciência do que você está vivendo hoje. A conta emocional da tua vida ou da tua carreira, ela é positiva ou negativa? É um ótimo parâmetro. Porque se ela está negativa, você precisa correr e mudar isso quanto antes. O que você não pode é se conformar e continuar desperdiçando a vida. Tudo bem? Faz sentido? Aí eu digo, quando as pessoas falam que você estava fazendo besteira e mudar de carreira. Sim, muitas não tinham coragem mesmo. E muitas estavam infelizes e ainda estão infelizes no que fazem. E tá tudo bem, porque como disse a Cris aqui, é um processo. Acho que cada um vai viver o seu processo. Cada um tem aí o livre-arbítrio. Existem pessoas que têm consciência, né, de que não estão mais felizes e elas começam a agir como foi o caso da Maria. Mas existem pessoas que vão passar por essa vida desse jeito mesmo. E tá tudo bem. Cada um faz o que acha que é o melhor. Cada um vai fazer o que tem acesso de informação. É por isso que eu faço essas lives aqui diárias. Porque a minha missão é gerar consciência. Não é doutrinar ninguém. É gerar consciência. Através da minha história, através do meu conhecimento, para que a partir daí sim você tome decisões. Tudo bem? A Cris, mudei pela dor, me afastei de pessoas que amava porque precisava me achar. É isso. A gente vai se afastar. A gente vai perder a estabilidade que a gente acha que é segura. Estabilidade não existe. Estabilidade é uma grande ilusão. E a gente precisa entender que a vida estável, ela vai te adoecer também. Porque uma vida através do tédio, ela adoece. Se você fica lá fazendo todo dia a mesma coisa mecanicamente, você perde o prazer. Nós somos, por espécie, caçadores-coletores. O que era um caçador-coletor? O caçador-coletor, ele não tinha as facilidades que hoje nós temos. O que hoje nós temos? Se a gente quiser uma comida quente agora, você vai chegar em 30 minutos na sua casa, não vai? Se você precisar andar, fazer lá, vai fazer uma consulta médica a 30 quilômetros da sua casa e você, por exemplo, não tem um carro ou um transporte público, você vai chamar no aplicativo, um Uber, ele vai te levar. Existem facilidades. Naquela época, não. A comida era escassa. O que o caçador-coletor tinha que fazer? A cada dia era um dia diferente. Então, ele ia andando. Então, aqui tem uma árvore, tem uma macieira. Legal, vou comer aqui a macieira. Acabou a macieira, amanhã o que a gente vai comer? Precisamos achar uma outra árvore, precisamos achar uma outra macieira. E aí eles iam andando. Isso está dentro do nosso DNA. Ficar parado adoece. Ficar parado adoece. Tudo bem? Faz sentido?
Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje para você. Se isso fez sentido para você, compartilha com quem precisa. Aliás, eu esqueci de falar, se você também quiser entender a ferida emocional que está bloqueando a sua vida, temos a SPT, a Sessão de Planejamento Terapêutico, que é uma conversa de 45 minutos comigo, individual, em videochamada, para eu te ajudar a entender a sua história e mostrar para você clareza através da ferida emocional que está hoje travando a sua vida, que está gerando esses medos que você tem. Então, se isso fizer sentido para você, escreve SPT aqui, porque essa sessão ela é esclarecedora, ela traz muita clareza para as pessoas entendem o que está acontecendo e, claro, um caminho que pode ajudá-las a resolver essa questão. A Cris, um ano de perdas e sofrimento, hoje sou muito mais segura, ainda muito para aprender, buscar e mudar. E é isso, a vida é isso. A vida é exatamente assim, Cris. A gente não pode se conformar. A gente não pode achar que a gente atingiu um ápice, a gente atingiu um ponto. A gente sempre tem coisas novas para aprender e não importa a idade. Uma coisa maravilhosa que existe hoje da tecnologia é que a gente pode aprender coisas novas todos os dias, muitas delas gratuitas hoje, e que você pode se desenvolver a partir daí e ter felicidade e alegria na sua vida. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar. Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã. Grande abraço. Tchau!